Olá, eu sou William Pereira e dedico minha vida a ensinar as pessoas a fazer pão, especialmente pães de fermentação natural, em casa. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um pão que eu elaborei do zero para um desafio que eu faço dentro do meu curso junto com os meus alunos semanalmente. É um pão de abóbora com coco. Na culinária existem vários casamentos perfeitos. O queijo com goiabada, o tomate com manjericão e um pouco menos tradicional é a abóbora com coco. Acredite, essa combinação dá um pão incrível, saboroso, cheiroso e maravilhoso. Para fazer essa receita eu vou utilizar dois tipos de fermento. Eu vou utilizar fermento biológico seco e eu vou utilizar também fermento natural. Se você não tem fermento natural, não se preocupe. Você pode aprender a fazer o seu fermento natural. Eu tenho um e-book onde eu ensino passo a passo para você fazer o seu fermento do zero. Se você quiser baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas você pode fazer essa receita sem o fermento natural, mantendo todos os outros ingredientes. Da mesma forma, se você quiser fazer ela 100% de fermentação natural, você pode só desconsiderar o fermento biológico. Eu utilizei uma combinação dos dois aqui, porque eu queria uma fermentação que fosse um pouco mais rápida. Então esse pão leva em torno de 3 a 4 horas para ficar pronto. Se você quiser uma fermentação mais longa, você pode estender ela por até 12 horas. Eu recomendo que não estenda muito mais do que isso, senão o seu pão pode ficar muito azedo. Esse pão é relativamente simples de fazer, mas tem um monte de cuidados que você tem que tomar durante o processo para garantir que você vai ter um bom resultado. Então, nós vamos precisar aqui de 350 gramas de farinha de trigo branca, 175 gramas de purê de abóbora. O que é esse purê de abóbora? Você descasca a abóbora, pica, coloca para cozinhar, processa ela cozida sem a água e aí você vai pesar 175 gramas dessa quantidade. Você pode utilizar abóbora cabotiá ou abóbora moranga. Eu usei aqui a abóbora moranga. Você também vai usar um ovo, 60 gramas de açúcar refinado, 53 gramas de manteiga em ponto de pomada. Se você tiver um termômetro, você pode medir uma temperatura aí de 18 até 20 graus mais ou menos. 105 gramas de fermento natural ativado no pico e pronto para uso. E 5 gramas de fermento biológico seco. Reforçando, você pode usar os dois fermentos, ou apenas um ou apenas o outro. Nós vamos precisar também de 5 gramas de sal. Mas não se preocupe, todos os ingredientes também estão na descrição do vídeo. Esse pão vai ser feito pelo método direto, ou seja, nós vamos já começar adicionando todos os ingredientes. Porém, eu recomendo que você faça numa determinada ordem, porque vai facilitar na hora de você fazer a mistura e incorporar os ingredientes. Para fazer isso da melhor maneira possível, sempre que você tem um pão que leva manteiga e açúcar, eu vou dar essa dica. Você pode fazer como a gente faz com bolo. Começa colocando a manteiga e o açúcar no refratário, e aí você vai pegar o fouet e você vai bater até formar um cremezinho branco. Você também pode fazer esse pão na batedeira. Se você tem uma batedeira planetária e tem muita dificuldade para trabalhar com massas grudentas, eu inclusive recomendo que você use. Então você vai pegar e colocar a batedeira com o fouet e deixar bater até formar um creme branco. Depois que formar esse creme, você pode entrar com o ovo, que vai emulsificar junto com a proteína da manteiga e com o açúcar e vai formar um cremezinho amarelo fluido, bem líquido. Depois de acrescentar esses dois, nós vamos entrar com o purê de abóbora, que você vai colocar e vai só misturar. Você pode observar aí no meu que ele talhou um pouco. Se isso acontecer com você, não tem problema, porque a hora que entrar a farinha de trigo, tudo isso vai se juntar novamente. Antes da gente entrar com a farinha de trigo dentro dessa mistura, nós vamos pegar o nosso fermento seco biológico instantâneo e misturar diretamente na farinha de trigo. William, mas não precisa ativar o fermento antes? Não, não precisa. O fermento biológico seco instantâneo pode ir direto na mistura. Só é importante você sovar bem a massa para ele ir incorporando bem e dissolver durante a sova. Misturou o fermento, ficou mais ou menos homogêneo, você vai colocar essa mistura dentro do outro refratário, por isso que eu utilizei aqui um refratário grande, e você vai com uma colher mexendo. Nesse ponto, nós vamos entrar com outro ingrediente que eu esqueci de falar aqui no começo, que é o leite.
Quanto de leite eu devo colocar? Você vai colocar até que a mistura tenha um ponto que você consiga manipular e a massa não esteja muito seca. Sim, gente, um erro muito comum que as pessoas cometem é fazer o processo inverso. Começa com todo o líquido e coloca farinha até dar o ponto. Isso é errado. Por quê? Porque a farinha que entra no começo do processo vai estar num ponto de desenvolvimento do glúten e a farinha que entrou no final do processo vai estar em outro ponto de desenvolvimento de glúten. A gente não quer isso. A gente precisa que a nossa farinha toda esteja desenvolvida da mesma maneira para que a massa tenha uma textura uniforme e fique bem lisinha e bem bonita. Então, você vai colocando leite aos poucos. Eu separei aí 150 ml de leite e eu acabei precisando só de 50. Depois que a minha mistura ficou homogênea, eu vou entrar com um fermento natural. Aqui eu estou usando um fermento firme, na proporção 1, 2, 3. Se o seu fermento for líquido, então eu vou recomendar que você faça diferente. Eu vou recomendar que você primeiro entre com o fermento e depois acerte a hidratação com o leite. Vou só fazer um parêntese aqui. Se você estiver procurando uma versão vegana, você pode trocar a manteiga por óleo de coco, você pode simplesmente retirar o ovo dessa receita e ao invés de utilizar leite de vaca, você coloca leite de coco e você vai ter um pão vegano. Quando eu coloquei o fermento natural, eu vou agora misturar ele o máximo que eu puder. É inevitável nesse momento a gente ter que trabalhar com a mão. Então aqui vai uma outra dica de ouro. Tá vendo que essa massa tá grudenta? Ela tá dentro de um refratário. Isso tá me ajudando bastante a eu não fazer meleca na minha bancada. Então eu vou sempre com uma mão na massa e a outra mão eu deixo limpa. Porque se eu precisar manipular qualquer coisa ao meu redor, se eu precisar pegar uma balança, se eu precisar pegar um ingrediente, se eu precisar atender o telefone, eu não preciso parar, lavar minha mão, depois voltar e ir perdendo um monte de massa cada vez que a gente toca na massa. Chegou um ponto ali que eu vi que a massa estava firme e já estava difícil de manipular dentro do bol. Então eu passei ela para a bancada e comecei a manipular ela na bancada. Veja que aqui eu estou sovando ela com uma mão só. Vou reforçar, se você não consegue mexer uma massa nessa textura, utilize a batedeira planetária. Se você não tem a batedeira planetária, você vai ter que fazer um esforcinho. Agora eu vou ficar batendo a massa assim na mesa até ela ganhar estrutura e até ela incorporar todo o fermento. Observe que eu ainda não entrei com o sal nessa mistura. O sal ele entra numa segunda etapa da sova, independente se você for fazer na mão ou na batedeira. Isso garante que a massa ganhe um pouco de firmeza no meio do processo. Outra coisa que eu quero que você perceba é que eu estou utilizando um objeto como esse, que é uma espátula. Todo mundo que faz pão em casa tem que ter essa espátula. É uma espátula que eu chamo de melhor amiga, porque ela vai facilitar demais a sua vida e ela vai garantir que você não vai espalhar o pão por toda a bancada. Você pode ver que eu estou trabalhando com uma massa bastante pegajosa, só que a minha bancada fica impecável, porque de tempo em tempo eu vou com a minha mão limpa, pego a espátula e junto a massa toda de volta. Assim a gente não faz bagunça, não perde massa que sai colando por todo lado e ainda fica muito mais fácil de trabalhar. Depois que eu pesei o sal e coloquei na massa, eu vi que ela já estava ganhando firmeza. Então eu vou trocar minha técnica de sova para uma técnica que agora sim eu vou utilizar as duas mãos. Essa técnica, se você não conhece, ela se chama Slap and Fold, ou bater e dobrar. Quando a massa tem uma textura intermediária, que ela já não é uma massa firme, só que ela também não é uma massa líquida, a gente utiliza essa técnica. Essa é uma técnica de muitas que eu e todos os outros professores de panificação ensinam. Não é muito difícil de executar, mas requer alguma habilidade. Se você não se sente confiante em sovar a massa dessa maneira e não tem uma batedeira planetária, você vai colocar essa massa para descansar dentro da geladeira por 1 hora. E isso vai garantir um desenvolvimento de glúten sem você precisar fazer esse processo de sova. Com esse processo você tem algum ganho de qualidade no resultado final. Mas é melhor você colocar uma massa para descansar na geladeira do que tentar fazer um processo que você não consegue e se atrapalhar e não conseguir fazer o pão. Essa técnica não é muito complicada, você basicamente vai bater a massa na bancada e puxa de volta, bate na bancada e puxa de volta. E cada vez que você bate ela na bancada, você dobra ela por cima dela mesma. É relativamente simples. Depois de alguns minutos de prática, você vai conseguir pegar o jeito, porque não é tão complicado. Depois que eu sovei a massa, eu vou agora bolear, colocar ali no meu recipiente, todo florido, cheio de desenhos, e vou deixar essa massa crescer. Quanto tempo essa massa vai crescer? Depende do tipo de fermento que você incluiu na massa e depende da sua temperatura ambiente. Essa massa pode ficar até uma temperatura de 30 graus, 32 graus, sem problema depois que ela estava sovada. Antes disso, eu recomendo que você tente manter a temperatura dela até 25, 26 no máximo, porque ela fica difícil de manipular se ela fica muito quente.
Mas depois de boleada e sovada, como é um pão enriquecido, a gente pode deixar ela crescer numa temperatura mais alta. Então, essa primeira fermentação eu recomendo que você faça em temperatura ambiente, mesmo se você estiver utilizando o fermento natural. Depois que a massa cresceu, a gente vai fazer o quê? Abaixar a fermentação. O que é isso? A gente vai dar uns soquinhos para ela abaixar o excesso de gás, porque agora nós vamos modelar esses pães. E para modelar esses pães, eu dividi a massa em dois. Por que eu fiz isso? Porque no meio do caminho eu mudei de ideia e eu resolvi que eu ia fazer uma rosca recheada e eu ia fazer uma outra sem ser recheada para ver o que ia virar. Então, eu boleei elas duas separadas, eu pesei uma de 500 gramas e a outra, que foi o restante, deu mais ou menos uns 300 gramas. E essa de 500 gramas eu utilizei numa forma, vamos ver qual que é o tamanho da forma. É uma forma de 11 por 24 por 6, que é uma forma de pão de forma, dessa daqui. E aí, como é que a gente vai fazer? Essa modelagem que eu vou ensinar aqui, ela dá um efeito visual muito bonito, só que ela é bastante simples de fazer. Você vai abrir um retângulo, utilizando o rolo de macarrão. Aqui, é muito importante que tenha bastante farinha embaixo e em cima. O importante aqui é você garantir que ela não esteja grudada, porque se você tentar abrir uma massa que esteja grudando na bancada, ela vai rasgar e vai ficar muito fina numa parte, muito alta na outra. Tenta manter ela sempre com a mesma espessura. Você pode até abrir menos do que eu abri a minha. Eu achei depois que eu abri a minha muito. Eu me empolguei e coloquei muita força no rolo. Você pode abrir menos. E aí eu fiz um recheio para espalhar por cima dessa massa. Esse recheio é uma mistura de açúcar, coco e manteiga, que eu espalhei por cima dessa massa. Eu só misturei, não fiz mais nada. Espalhei por cima dessa massa. Enrolei ela que nem um rocambole, e aí eu vi que ela tinha ficado muito comprida para o tamanho da forma que eu coloquei. E aí eu pensei, William, você abriu demais a sua massa, você poderia ter aberto menos. Então eu dei uma apertadinha nela para ela diminuir um pouco, e aqui vem o pulo do gato. Como é que a gente vai fazer essa modelagem? Eu usei a minha espátula, mas você pode fazer com uma faca. Se você quiser, você pode colocar essa massa na geladeira ou no freezer por uns 5 minutinhos, só para a manteiga de dentro do recheio ficar mais firme e ela ficar mais fácil de ser manipulada. Porque aqui ela estava em temperatura ambiente e essa manteiga estava um pouco mole. Você vai pegar esse rocambole e vai fazer um corte no meio, exatamente no meio. Separa as duas metades e aí a gente faz um trançado que é super básico de fazer, só passar uma por cima da outra enrolando, não é nenhuma trança, bem dizer. E aí coloca dentro da assadeira que já está untada previamente com manteiga. O restante da massa que sobrou, eu fiz uma trança. Então, bastante simples também. Faz um canudinho ali, corta a massa 2 vezes para você ter três partes e trança essas 3 partes como a gente faz trança no cabelo. Agora a gente cobre as duas com plástico filme e deixa crescer em temperatura ambiente de novo. Nessa etapa você pode levar para a geladeira se você quiser, mas eu não recomendo, porque se você fizer isso, seu pão vai ter uma acidez mais elevada e não é interessante para um pão com essas características que a gente está fazendo. A gente vai deixar crescer até ele preencher toda a forma. O outro cresceu bastante, quase triplicou de volume. E quando ele estiver já bem alto, dali 1h30, 2 horas, se você estiver fazendo a receita como eu fiz, você pode levar ele para assar em forno pré-aquecido a 200 graus. E aí, forno é que nem o marido, cada um sabe o que tem em casa. Você vai saber
quanto tempo exatamente vai ficar. Só vai acompanhando. O forno tem que estar, eu falo 200, mas pode ser 180, 160 se o seu forno for muito quente. O importante é que a massa consiga crescer dentro do forno e ficar douradinha por cima. Depois que ficou douradinha por cima, tá pronto. Como se não bastasse, a hora que eu tirei eles do forno, eu ainda tive a ideia de fazer mais uma coisa. Eu tinha um pouco de leite de coco aqui, eu tinha um pouco de leite que sobrou, eu tinha um pouco de coco ralado, e eu pensei comigo, por que não fazer uma calda e jogar por cima? Então eu misturei um pouquinho de leite de coco a olho mesmo, junto com um pouco de leite e o coco ralado que eu tinha. Deixei ali sair um pouquinho do açúcar do coco e tal, e fiz uma calda e joguei por cima. É totalmente opcional, você não precisa fazer se você não quiser, mesmo assim você já vai ter um pão muito, muito saboroso. Tenho uma observação a fazer, o pão que eu fiz na assadeira redonda, ou seja, sem a forma, ele no forno cresceu mais para os lados do que para cima, e não era esse o efeito que eu queria. Então eu acabei me arrependendo de ter colocado ele naquela forma. Se você for fazer esse processo, utilize uma forma como essa, vai dar um resultado melhor. Ou até mesmo se você quiser fazer uma rosca só numa assadeira desse tamanho, você pode fazer com toda aquela massa. Ela vai caber, ela só vai ficar maior, mais alta. E aí você tem que aumentar um pouco a quantidade de recheio. Pode colocar o dobro que vai funcionar igual. E o resultado tá aí para vocês conferirem esse pão delicioso, fofinho, macio, cheiroso, cheio de manteiga, cheio de coco, cheio de delícia. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. No começo desse vídeo eu falei para vocês que esse pão eu criei ele para um desafio que eu faço toda semana com os meus alunos. Esse desafio é para os alunos que participam do meu curso Levain Inteligente. Semanalmente a gente faz toda terça-feira um desafio que eu mando uma semana antes, os alunos fazem, mandam para mim, e aí eu analiso os pães dos alunos ao vivo e convido algumas pessoas para entrar na live comigo. E assim a gente consegue trocar experiência, cada um vai ter um pão diferente, uma experiência diferente, e a gente consegue aprender com o conhecimento da turma toda. Se você tem interesse em fermentação natural, quer aprender a fazer esse e outros tipos de pão, principalmente tendo autonomia para criar suas próprias receitas, o meu método vai conseguir te ajudar com certeza. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar lá para ver todos os detalhes. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você fizer, não esquece de me marcar lá no Instagram, porque eu adoro ver os pães que todo mundo faz e eu reposto todos os pães que me marcam. Então, coloca lá, @WilliamPereiraBaker, que eu vou ver o seu pão com certeza. Se é a sua primeira vez aqui no canal, o primeiro vídeo que você está vendo, fique à vontade para me acompanhar nas redes sociais. Aqui no canal tem mais algumas receitas e agora, se Deus quiser, toda semana sai um vídeo, né? Porque eu tinha parado, mas no meu Instagram tem live todos os dias também. Então, conteúdo para vocês não falta. Um beijo e até semana que vem.